Olá a todos, é um prazer muito grande estar participando desse congresso numa universidade tão importante, um evento tão grande. Na verdade, uma grande honra para mim e para a professora Patrícia, que escrevemos esse artigo, né? O título do artigo, a gente escreveu um artigo em inglês, The Protection of Individual Identities, Identity as a Human Right, né? Em português, a proteção da identidade individual, a identidade enquanto direito humano. Eu escrevi esse artigo com a professora Patrícia, me apresentando muito rapidamente. Meu nome é Fernando, eu sou formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, no Brasil. Eu sou especialista em Direito Público e em Direito e Processo Civil pela Universidade Cândido Mendes, no Brasil. Sou mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, no Brasil. Sou doutorando em Direito Político e Econômico com um período de sanduíche na Universidade de Miami, nos Estados Unidos, e também doutorando em Direito Político, o sanduíche é nos Estados Unidos, mas eu faço o doutorado no Brasil, sob a orientação da professora Patrícia Tuma, que é professora do programa de pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, doutora em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, pós-doutora em Estudos de Gênero pela Fundação Carlos Chagas e, além de ser um dos maiores nomes aí na área de direitos humanos e na área de estudos de gênero e principalmente estudos de gênero relacionado ao trabalho, escreveu esse artigo comigo, no qual a gente defende que a identidade individual humana precisa ser considerada um direito humano. E o que isso significa na prática? A gente acredita, a gente tem uma hipótese de que existe na evolução dos direitos humanos um sistema próprio de proteção da diversidade humana sendo formado. Esse sistema próprio da diversidade, ela conversa principalmente com o direito internacional dos direitos humanos, com o direito regional, né, o direito, enfim, interamericano, o direito europeu, né, e o próprio direito constitucional, enfim, as próprias questões constitucionais trazidas pelos direitos humanos. E o que significa essa sistemática da diversidade? A gente acredita que existem legislações, tratados internacionais, entendimentos, jurisprudências que estão protegendo a diversidade humana e que aos poucos todos esses textos eles estão sendo sistematizados e caminhando para um sistema próprio, né, para um escopo próprio de proteção da diversidade humana. Muitas vezes a gente não tem um tratado tratando somente de um direito específico, mas em tratados de direitos humanos a gente já pode perceber um pouco dessa tendência, às vezes até diluída em uma outra questão, né? Um exemplo, por exemplo, é a questão de trazer uma perspectiva de gênero para várias questões e tudo mais. Uma dessas dimensões do princípio dessa diversidade que a gente acredita que esteja em formação e que a gente está deixando ele transformando do lado tácito para o lado expresso, ela vem justamente a partir do reconhecimento de que a identidade do ser humano é um direito humano. Dentro desse sistema da diversidade, a gente acredita que existe também um direito da coletividade, um direito cultural. Esse direito ele é muito mais já sistematizado, ele é muito mais entendido, ele é muito mais professado por autores nas escolas e tudo mais. Mas a gente não consegue ainda sistematizar o direito individual, o direito da existência de cada um, não da existência de cada um dentro de um grupo, mas da existência de cada um enquanto ser humano também, e ele não está tão expresso em tratados internacionais, não está tão expresso nas constituições. Essa questão de se autoafirmar, ela passa muito mais pela autoafirmação dos povos, que também é extremamente importante, né? Tem que ser reconhecido como um direito humano, e tem sido reconhecido como um direito humano, mas a gente também não pode esquecer da autoafirmação de si mesmo. E a partir daí que a gente começa a discutir
todo o escopo do artigo. A gente realmente acredita que a questão do direito individual da identidade individual é uma questão que tem que ser debatida e trazida pelo direito. A gente entende que essa identidade individual, ela conversa muito com o conceito de personalidade trazido pelo Freud. E isso explica um pouco porque talvez o direito tenha muitas vezes o direito dos direitos humanos tenha esquecido um pouco, porque existe uma tendência no direito de se conversar muito mais com as ciências sociais do que com a própria psicologia e a psicanálise. Então, durante uma boa parte do artigo, a gente conversa com Freud e com outros psicanalistas no sentido de entender o que é essa personalidade, discutir o que é esse eu, como que o eu pode estar protegido, o que protege o eu. No Código Civil Brasileiro, a gente tem uma parte que fala justamente sobre direitos da personalidade. A gente não entende que aquela parte, ela de fato converse com a personalidade freudiana que a gente está conversando aqui. Porque existe uma série de complexidades, uma série de nuances na formação de um ser humano contempladas pelo processo psicanalítico que de longe não tangenciam os direitos da personalidade professados pelo Código de Direito Civil. A gente acredita que o direito da identidade individual precisa sim conversar com essa formação do processo humano, sobretudo nos primeiros anos de vida, sobretudo no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento do indivíduo na adolescência, nas políticas anti-bullying que essa escola precisa providenciar para esse aluno, na formação e na produção do gênero desse aluno, que muitas vezes é oprimido por não ser um gênero hegemônico, uma compreensão mais significativa e mais eficiente de como se desenvolve a formação religiosa desse indivíduo, porque esse indivíduo, ele dificilmente dentro de um estado que não intervém na questão religiosa, dificilmente, às vezes, se ele não contemplar com alguma questão religiosa, ele muitas vezes é excluído da religião. Enfim, a gente então divide essa identidade individual em algumas dimensões, coloca alguns textos internacionais que parecem já dialogar com essas dimensões. Então eu falei, por exemplo, da questão do gênero, também tem a questão religiosa que a gente toca no assunto. A gente toca no assunto da questão do afeto, porque a gente acredita que o processo de recebimento de afeto e de criação de afeto, ele tem que ser considerado um direito que tem que ser levado em consideração, principalmente quando a gente fala em família, principalmente quando a gente fala em direito da criança e do adolescente, e tudo isso forma então um entendimento de que a identidade humana precisa ser respeitada, a formação de quem se é e de como se é e de como se chegou até lá, inclusive com as suas deficiências, que a gente também discute um pouco o conceito de deficiência, precisa ser levado em consideração. E a partir daí, então, o artigo se desenvolve e, enfim, a gente, nesses 10 minutos que a gente tem para a apresentação, a gente não consegue desenvolver tudo, mas é mais ou menos por aí que o artigo anda e a gente convida todos vocês para lerem e fazerem sugestões ao artigo e darem sua opinião, porque a gente sabe que é um tema bastante novo e se tiverem dúvidas também, estamos aí sempre à disposição. Agradecemos muito a organização do Congresso, a todos que estão assistindo essa apresentação, a todos que leram e lerão o artigo, e desejo um excelente congresso a todos, em meu nome e em nome da professora Patrícia também. Um abraço e tudo de bom a todos.